Hoje vamos falar sobre as últimas novidades de tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo o aumento da produção do Cybercab, o Model YL sendo visto em testes nos Estados Unidos pela primeira vez, a Tesla trazendo de volta o supercarregamento gratuito no Model 3, o Apple Maps recebendo anúncios oficialmente e muito mais. Então, vamos começar. A principal notícia da Tesla nesta semana é o início oficial da produção do Cybercab, que já circula em novas cidades. Recebemos confirmação da Tesla de que não há limite de fabricação para esses carros. Lars Marev, vice-presidente de engenharia veicular da Tesla, foi questionado no X se o limite anual de 2.500 veículos autônomos sem controles tradicionais da NHTSA vale para o Cybercab. Ele respondeu apenas que não. O limite de 2.500 unidades é o principal obstáculo regulatório do programa Cybercab para muitos. E sem volante ou pedais, a suposição era de que a Tesla teria que conseguir uma isenção especial da NHTSA ou ficaria limitada a 2.500 carros por ano por fabricante. A Tesla está autocertificando o Cybercab segundo o FMVSS, os padrões federais de segurança veicular. Um adesivo foi visto recentemente em uma unidade de produção. O resultado é que a Tesla pode fabricar tanto Cybercabs quanto sua fábrica permitir, sem restrições. Junto à confirmação, a Tesla divulgou um vídeo oficial mostrando o Cybercab saindo da linha de montagem e dirigindo sozinho para fora da fábrica e em vias públicas, com a legenda: "O Cybercab entrou em produção". São carros na configuração final de produção, sem volante, pedais ou retrovisores, como já mencionamos. Imagens de drone de Joe Tegtmeyer na Giga Texas essa semana mostraram vários Cybercabs de produção circulando pelo campus, fazendo paradas simuladas de robotáxi e indo aos Superchargers. O interessante é que agora a pintura de fábrica está visível, com acabamento dourado profundo e brilhante na carroceria. Não é envelopamento. É uma moldagem por injeção de termoplástico moldado na cor, o que é consistente com o processo de fabricação unboxed que a Tesla vem promovendo há anos e especificamente apresentou para este carro e sua pintura. Mas a mudança para o acabamento brilhante é muito recente, na verdade totalmente nova, de cerca de uma semana para cá. Ninguém sabia que eles iam fazer isso. Joe Tegtmeyer publicou uma comparação lado a lado do original, mostrando que as formas são quase idênticas. A versão de produção tem detalhes mais limpos e pequenas mudanças, mas o design é basicamente igual ao do evento Wii, Robot de alguns anos atrás. É interessante ver tudo isso e vimos várias fotos da primeira unidade na Gigafactory da Tesla no Texas. O mais notável era que o porta-malas dianteiro aberto em várias fotos fazia parecer que havia grandes vãos entre os painéis. A construção parecia poder melhorar, mas ao fechar o porta-malas dianteiro ficou bem melhor. Agora do lado da frota de tudo isso, com a Robotaxi Network da Tesla hoje. Um Robotaxi Model Y Cyber com lavadores de câmera traseira foi filmado em testes em Las Vegas. No mesmo dia, um Cybercab de produção com placas de fabricante da Califórnia foi filmado circulando em Las Vegas, com o motorista simulando embarques e desembarques de robotáxi. Uma foto recente mostra mais de 60 Model Y modificados para robotaxi estacionados em Phoenix, mas nenhum deles possui adesivos específicos de robotaxi. A legenda dele foi: "Robotaxi está preparado e aguardando ativação em Phoenix. Contém mais de 60 Model Y modificados no estacionamento, nenhum com adesivo de robotáxi ainda". Então, tanto Phoenix quanto Vegas estão na lista de lançamento declarada pela Tesla de 7 cidades para o primeiro semestre de 2026, junto com Miami, Orlando e Tampa. A Tesla lançou o aplicativo Robotaxi para Android. Até agora, ele estava disponível apenas para iPhone desde o lançamento em Austin, e isso por si só basicamente dobra a base de usuários que podem ser atendidos da noite para o dia. Na produção do Cybercab, Lars Moravy confirmou que o Frank possui um grande reservatório de fluido para os lavadores das câmeras externas. Então esse carro foi, claro, construído do zero para manter seus sensores limpos enquanto opera 24 horas por dia, 7 dias por semana em uma rede de robotáxis. A própria conta do Robotaxi também esteve ativa esta semana. Eles postaram um material promocional e disseram que o Cybercab começou a produção, além de afirmarem que estão em formação, com uma publicação mostrando os Cybercabs saindo para a estrada e realizando testes. Depois vemos vários deles enfileirados, se preparando para entrar na fábrica. Tudo isso é interessante e parece um grande avanço, mas chama a atenção após a teleconferência de resultados da Tesla, onde disseram que a versão não supervisionada do FSD deve chegar até o fim do ano. Aqui eles fabricam o carro que depende totalmente dessa tecnologia. Pode ser uma versão diferente, pois é a versão limitada e restrita a áreas delimitadas do robotáxi para a rede Tesla, enquanto o FSD não supervisionado deve chegar aos carros dos clientes, com sorte, ainda este ano. Mas ainda precisamos ver o Cybercab realmente operando sem volante e pedais e se a Tesla já entregou essa versão do FSD.
A produção já começou, mas ainda aguardamos para ver como será o lançamento dos carros. Agora, só para lembrar rapidamente, se esse é o tipo de notícia sobre Tesla e tecnologia que você quer acompanhar, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder esses vídeos. A novidade de hoje, mais interessante para clientes comuns da Tesla, é que o Model YL foi visto em testes nos Estados Unidos pela primeira vez. Uma foto registrou o flagrante na rodovia Interstate 280 sentido norte, na região da Baía de São Francisco. Este carro está parcialmente camuflado, como a Tesla faz, mas a distância entre eixos maior é inconfundível. Este é o Model YL de 3 fileiras e 6 lugares, à venda na China desde agosto do ano passado. Como contexto, o Model YL é o Model Itzcus com entre-eixos longos, sendo cerca de 150 mm maior que o padrão. Possui 6 assentos com poltronas individuais nas 2 primeiras fileiras e é o primeiro Model Y de 3 fileiras da Tesla. Digo verdadeiro porque eles oferecem modelo de 7 lugares, mas a terceira fileira não serve para adultos. Agora na China, ele tem uma tela de 16 polegadas e uma bateria de 84,7 kWh, e começa em aproximadamente 47 mil dólares americanos quando convertido. Então, dizem que ele é cerca de 2% mais eficiente do que o Model Y padrão e 15% mais eficiente do que o Model X também. Até recentemente, o Model YL estava disponível apenas na China, mas isso mudou recentemente com a abertura de pedidos na Austrália e na Nova Zelândia em março, e a demanda foi tão forte que as estimativas de entrega foram adiadas para muito tempo depois. A Índia é o próximo mercado, e o lançamento deve ocorrer ainda esta semana. Além disso, a Tesla Hat informou que a Tesla planeja expandir o Model XL para mais 8 mercados da Ásia-Pacífico no segundo trimestre deste ano. Isso inclui Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas. O Model YL está passando de um mercado para mais de uma dúzia em menos de 2 meses. A principal dúvida dos americanos é se ele chegará à América do Norte. Até esta semana, a Tesla dizia que só chegaria no fim de 2026, no mínimo, e Elon já sugeriu que talvez nunca chegasse. Agora, há um protótipo de teste camuflado em uma rodovia dos Estados Unidos. Se a Tesla está testando esse carro em vias públicas dos Estados Unidos agora, a possibilidade realista de um lançamento nos Estados Unidos ainda este ano definitivamente voltou a ser considerada, e eu acho que esse é um carro que vai se sair muito bem por aqui. Além disso, podemos realmente vê-lo muito antes do final do ano. Normalmente, quando vemos carros camuflados assim, geralmente faltam apenas alguns meses para o lançamento por aqui. E muito provavelmente eles criaram isso em uma das fábricas deles, então estão preparando a produção e se organizando para isso. Ao mesmo tempo, o Model X está sendo descontinuado, então existe uma verdadeira lacuna na linha da Tesla agora para um veículo elétrico de 3 fileiras de verdade, e isso é o melhor para preencher essa lacuna. Passei um tempo recente com o Model YL na Austrália, e já tem análise completa disponível, confira o link na descrição. Você pode conferir, mas minha impressão geral é que o carro é ótimo, a Tesla fez um excelente trabalho e mal posso esperar para vê-lo nos Estados Unidos. Próxima notícia de hoje. Ainda sobre a Tesla, eles lançaram uma promoção interessante no Model 3. A Tesla atualizou a página de pedidos do Model 3 nos Estados Unidos e oferece um ano de recarga gratuita nos Superchargers para novos pedidos do Model 3 Premium e Performance. Eles também estão oferecendo financiamento com taxa de 0,99% ao ano por até 72 meses nessas versões. E o leasing começa em $299 por mês com entrada de $3.000. A recarga gratuita era um dos maiores incentivos da Tesla por anos, mas já não era mais usada como estratégia de vendas. Em dezembro de 2022, a Tesla retomou esse benefício no fim do trimestre para impulsionar as entregas do quarto trimestre, deixando muitos clientes que pagaram preço cheio no início do ano insatisfeitos. O retorno desse incentivo será positivo para alguns clientes e irritante para outros. No geral, a Tesla está mais agressiva nos incentivos para o Model 3 agora. A Electrek informou que os registros de veículos Tesla na Califórnia caíram 24% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. Eles caíram de cerca de 42 mil carros no primeiro trimestre do ano passado para 32 mil neste trimestre, uma redução de mais de 10 mil só na Califórnia. O mercado mais amplo de veículos de emissão zero, ZEV, da Califórnia, na verdade caiu 40% em relação ao ano anterior. Então esse é um contexto importante a ser considerado aqui, e o número foi de 95 mil para 57 mil. Os híbridos agora estão vendendo mais do que os veículos totalmente elétricos na Califórnia pela primeira vez em muito tempo, e os veículos a gasolina voltaram a representar 61% de todos os registros. O fator principal é o fim do crédito fiscal federal para veículos elétricos. Alguns atribuirão isso à Tesla, mas é uma questão que afeta todo o mercado de veículos elétricos. A Tesla tem poder de precificação e rede de superchargers para agir, e trazer de volta o recarga gratuita no Model 3 Premium e Performance é uma resposta direta, e mais um incentivo para optar por versões acima do modelo padrão. Dito isso, você deve fazer as contas e realmente considerar se isso vale a pena para você.
Se você já está procurando carro, pode ser um ótimo negócio para você conseguir um ano de recarga gratuita. Mas se não for usar isso com tanta frequência, talvez não seja nada demais e não vale a pena correr atrás ou algo assim. Próximo assunto de hoje, falamos sobre a Tesla lançando oficialmente o aplicativo Robotaxi para Android, mas para o próprio aplicativo da Tesla, há uma nova versão 4.56. O principal recurso aqui é algo chamado fila virtual. Isso é para os superchargers, onde se você chegar a um supercharger que está com capacidade máxima, pode entrar em uma fila virtual pelo aplicativo, em vez de ficar parado fisicamente no local, e o aplicativo te avisa quando uma vaga estiver prestes a abrir. A Tesla tem expandido o acesso aos superchargers para mais veículos elétricos que não são da Tesla, e a congestão já aparece em locais movimentados. Uma fila virtual elimina o pior de esperar no supercharger. Você não precisa ficar no carro bloqueando a entrada, nem tentar chegar no horário certo torcendo por vaga. Outro recurso são as notificações opcionais de serviço. Se seu carro está agendado para manutenção para daqui a 3 semanas e surge um horário antes, o app avisa para você antecipar o agendamento. A dificuldade para agendar serviços na Tesla é uma das maiores reclamações dos proprietários, por isso, os alertas de horários mais cedo são uma adição útil. A versão 4.56 também traz algumas outras novidades. O modo Pet agora tem avatares de gato e de ouriço, além do cachorro. O Sketchpad foi lançado globalmente com figurinhas, emojis e agora isso aparece no app. Envelopamentos personalizados dos Model S e X também são suportados. Há preparativos para um novo recurso de atualizações automáticas da Tesla. Se você tem o app da Tesla, a atualização já deve estar disponível hoje na App Store, e vale a pena baixar. Confira outra notícia de hoje. A Tesla divulgou algo interessante em um recente documento 8K nesta semana. Eles fecharam um acordo para comprar uma empresa de hardware de IA não revelada por até 2 bilhões de dólares em ações e participações. É algo importante, mas não é um grande negócio para a Tesla. É a segunda grande divulgação sobre IA feita pela Tesla neste trimestre. A primeira foi a Terafab, a joint venture com a SpaceX, Intel e Shai para a fábrica avançada de chips de 3 bilhões de dólares na Giga Texas. Ambas as iniciativas seguem o mesmo caminho. A Tesla está internalizando a computação de IA antes da produção em massa do Optimus e do plano de desenvolvimento do chip IA6. Hoje, a Tesla está comprando chips da TSMC e da Samsung, fazendo parceria com a Intel na Terafab e agora adquirindo uma empresa de hardware de IA diretamente. A dúvida principal é o que essa empresa faz de fato, já que hardware de IA pode ser várias coisas. Pode ser encapsulamento, memória ou uma empresa de design de chips. Mas quando a Tesla anunciar o alvo, entenderemos melhor qual lacuna estão preenchendo. Por enquanto, só saiba que a Tesla está disposta a assinar cheques de 2 bilhões de dólares para manter o cronograma de sua IA em dia. Na KTL, temos grandes novidades em tecnologia de baterias. No evento de tecnologia de 2026, a KTL confirmou que baterias de íons de sódio estarão em veículos elétricos até o fim do ano. Os cientistas-chefes deles disseram que já resolveram os principais desafios de fabricação e vão produzir em massa as células de íons de sódio em 2026. A KTL, maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, é a primeira vez que temos um cronograma real de produção em massa para íons de sódio vindo de uma grande fabricante. A primeira geração dessas células vai ter cerca de 175 Wh por quilo de densidade energética, o que é menor do que as células LFP atuais, mas a KTL diz que vai igualar a densidade energética das LFP em até 3 anos. A meta de longo prazo de autonomia é de 600 km por carga, o que dá aproximadamente 372 milhas. Convertendo para o padrão EPA, pode ficar mais próximo de 300 milhas. A bateria de íon de sódio chama a atenção pelo custo e desempenho em clima frio, apesar da densidade energética inicial mais baixa. O sódio é muito mais barato e abundante do que o lítio, e as células de íon de sódio mantêm sua autonomia muito melhor em frio extremo do que as baterias LFP ou NMC. A KTL está posicionando o íon de sódio especificamente para veículos de clima frio e armazenamento na rede elétrica, enquanto mantém o LFP para aplicações de recarga ultra rápida e o NMC para veículos premium de alta densidade energética. Se o íon de sódio for produzido em larga escala este ano, isso muda o custo e o acesso aos veículos elétricos e ao armazenamento de energia em larga escala. Isso também permite acessar mercados de clima frio, onde veículos elétricos perdem 30 a 40% da autonomia no inverno. Pode ser interessante ver, pois você pode querer comprar um veículo elétrico com certo tipo de bateria, dependendo de onde mora. Há anos ouvimos falar que o íon de sódio está prestes a chegar, mas este é o primeiro compromisso concreto que recebemos do maior fabricante de baterias do mundo. A próxima notícia de hoje é sobre a Kia, que acabou de reduzir os preços do EV6 2026 em toda a linha. O EV6 Lite básico agora custa $39.445, o que é quase $5.000 mais barato do que o modelo 2025.
A versão Wind caiu para $46.345, uma redução de $5.450. E a versão GT Line também teve uma redução desse mesmo valor. O EV6 2026 também sobreviveu à especulação de que a Kia iria descontinuá-lo, depois que a Hyundai tirou o Ioniq 6 padrão da sua linha de 2026. Então, a Kia está apostando ainda mais no EV6 em vez de recuar. O preço base de pouco menos de $40 mil coloca o EV6 diretamente abaixo do preço do Model X e exatamente na mesma faixa do Model 3 Long Range com tração traseira. Será interessante observar se esses cortes de preço são sustentáveis para a Kia e como isso afetará o mercado, já que montadoras tradicionais vêm reduzindo preços e a Tesla também precisa competir, mas faz isso de forma diferente. A seguir, hoje na Apple, eles confirmaram algo esta semana que os usuários da Apple já vinham temendo isso há algum tempo. Anúncios estão chegando ao Apple Maps. A Apple anunciou a desenvolvedores e imprensa que os anúncios chegarão ao Apple Maps neste verão, com o iOS 26.5 previsto para o fim de maio ou início de junho. Os anúncios aparecerão em 2 locais. Um deles é na busca do Maps, onde resultados pagos surgirão no topo ao procurar por cafeteria ou loja de ferragens. O segundo é um novo recurso, lugares sugeridos. A Apple recomendará locais com base no que está em alta perto de você e nas suas pesquisas recentes, podendo incluir anúncios pagos. Não há na prática como desativar isso, o que é semelhante ao funcionamento dos anúncios da App Store atualmente. O Apple Maps era o último grande serviço da empresa voltado para o usuário que não tinha anúncios, e isso não vai mais ser assim. A Apple passou a última década se promovendo como uma alternativa sem anúncios e com privacidade em primeiro lugar em relação ao Google, e o fato do Apple Maps não ter anúncios sempre foi um grande diferencial para muita gente. Serviços impulsionam o crescimento atual da Apple. A forma mais simples de elevar a receita é inserir anúncios em mais aplicativos principais. Isso, é claro, levanta a questão de onde isso vai parar. Se o Mapas da Apple receber anúncios, qual será o próximo? Fotos, mensagens, notas? Espero que nada disso ocorra, mas a narrativa de privacidade em primeiro lugar e sem anúncios vem mudando. Agora, separadamente, lá na Apple esta semana, Mark Gurman da Bloomberg informou que a Apple está atualmente trabalhando para entrar em 6 novas categorias de produtos. Ele apresentou várias dessas como parte do legado de saída de Tim Cook, já que ele deixará o cargo de CEO em 1º de setembro. Ele disse, abre aspas, há 6 grandes produtos da Apple em desenvolvimento neste momento, 6 grandes novas categorias de produtos. E esses incluem AirPods com IA, óculos inteligentes, um pingente, um display inteligente, um robô de mesa e uma câmera de segurança. Muitos desses produtos são interessantes, mas dependem totalmente de IA, área em que a Apple tem enfrentado dificuldades. Espero que este seja o ano em que finalmente começaremos a receber produtos de IA da Apple, primeiro por software e depois por hardware com HomePods atualizados. Vamos ver o que acontece com o restante. Vai ser interessante acompanhar. A Apple vai criar um concorrente para os Ray-Ban da Meta? Algo que não seja muito caro e que seja realmente legal? Ou será que eles vão apostar tudo em óculos inteligentes que custam $3 mil? Todos esses produtos levantam as mesmas perguntas. Em seguida, lá na OpenAI, eles lançaram o GPT 5.5. O GPT 5.5 é apresentado como o melhor modelo agêntico, proposto para ser superior em tarefas de múltiplas etapas, exigindo planejamento, uso de ferramentas e autoverificação com menos supervisão. A OpenAI está afirmando avanços significativos em codificação agêntica, uso de computador e pesquisa científica em estágio inicial. Existem 2 versões aqui. Primeiro é o GPT 5.5 Thinking e depois tem o GPT 5.5 Pro. Este modelo de nível de pesquisa prioriza precisão em vez de velocidade e está disponível apenas para assinantes Pro, empresariais e corporativos. A OpenAI lançou esta semana uma atualização do ChatGPT Images, chamada GPT Images 2.0. A principal melhoria é gerar imagens com textos pequenos, limpos, elementos de interface, materiais de marketing e quadrinhos de vários painéis. Gerar uma imagem com texto pequeno e legível tem sido uma das fraquezas de praticamente todos os modelos de imagem por IA, então essa novidade vai impactar mais os usuários comuns do que a própria atualização do GPT 5.5. Por fim, algumas menções rápidas. A Tesla foi lançada oficialmente na Estônia, abrindo sua primeira loja local, onde a Cybertruck está exposta pela primeira vez no país. Vale lembrar que a Cybertruck não tem homologação europeia, sendo apenas uma exibição, não um lançamento ou venda. A Tesla confirmou a contratação de cerca de 1.000 novos funcionários na Giga Berlim no curto prazo, aumentando o total para cerca de 11.700 colaboradores. A produção semanal do Model X nessa fábrica deve crescer cerca de 20% a partir do 3º trimestre.
Para a Cybertruck, a Tesla discretamente renomeou as rodas Cyber de 20 polegadas para Mantle Wheels. É a mesma roda, só mudou o nome, sem outras alterações. Na SpaceX, eles realizaram o primeiro teste estático com 33 motores do propulsor Starship V3 esta semana, e esse foi o primeiro disparo de integração completa dos motores Raptor 3 de próxima geração. E lá na Porsche, eles confirmaram que o novo Cayenne EV Coupé possui lâminas aerodinâmicas retráteis que se estendem a partir do paralama traseiro em velocidades acima de 60 km por hora. A Porsche afirma que o elemento aerodinâmico ativo aumenta a autonomia em 10 km em altas velocidades. É pouco, mas um truque de engenharia interessante. Essas foram as novidades de tecnologia, carros elétricos e Tesla de hoje. Para ver minha análise do modelo e-Tele, acesse o vídeo no link acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.